Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Café com Palavra. Todas as terças-feiras estamos juntos para estudarmos um pouco sobre a Palavra do Senhor. Hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens, de reflexões sobre sabedoria. Sabedoria. O título é Sabedoria para viver neste mundo. Sabedoria para vivermos neste mundo. O que é sabedoria? Nós temos algumas definições que podemos tirar. Por exemplo, é a qualidade ou caráter de quem é sábio, grande instrução, uma ciência, grande erudição, acúmulo de saber, acúmulo de conhecimento, justo conhecimento das verdades, ou simplesmente discernimento. Nós temos várias definições que nos mostram o que é sabedoria. No entanto, nós entendemos que precisamos de sabedoria para vivermos neste mundo. A sabedoria não é apenas o acúmulo de conhecimento, mas sim a forma de expressar esse conhecimento. É uma maneira de mostrar que, mesmo conhecendo determinadas realidades, nós precisamos saber como lidar com elas. Isso nos ensina que precisamos colocar em prática todo o conhecimento que temos das realidades e também aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para praticarmos aquilo que Ele nos ensinou. Nós vamos ver, pela palavra de Deus, que a sabedoria deste mundo é louca. É assim que diz a palavra do Senhor. Portanto, nós precisamos adquirir a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem dos céus. Nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos colocar em prática a sabedoria que Deus nos deu. E isso nós vamos aprendendo durante o tempo e durante a nossa vida. Não é fácil nós simplesmente conhecermos determinadas situações e sem sabermos como lidar com elas. O discernimento e o entendimento de tais situações nos ensinam que precisamos aprender determinadas coisas para que possamos colocar isso em prática. Nós vamos aprender um pouco da palavra de Deus sobre sabedoria. E uma das pessoas que irá nos ensinar a respeito disso é o grande sábio Salomão. Ele viveu há muitos anos atrás, quando assumiu o trono do seu pai Davi. Ele não sabia como lidar com essa situação de cuidar, de orientar, de governar aquele povo e pediu a Deus sabedoria. Quando Deus veio a ele dizendo que ele poderia pedir qualquer coisa, ele poderia ter pedido riquezas, fama, poder, mas ele pediu sabedoria. E é isso que o ajudou na sua vida, no seu ministério, no seu governo. Ele foi um homem muito sábio e Deus deu a ele tudo aquilo que ele não tinha pedido, ou seja, todo poder, fortuna, fama, e ele foi muito reconhecido por isso. Ele também escreveu alguns livros no Antigo Testamento, e um deles é o livro de Provérbios. Provérbios é um resumo de toda a sua sabedoria, de tudo aquilo que ele aprendeu durante a sua vida e ele pôde escrever e expressar. No capítulo 30 de Provérbios, nós temos uma palavra muito sábia que nós vamos aprender hoje. E durante essas semanas, nós vamos ver outros pontos da vida de Salomão e que podemos aprender também para nós, para colocarmos em prática e sermos sábios no nosso viver diário. Capítulo 30, versos 24 a 28 de Provérbios diz assim: No mundo há 4 animais que são pequenos, mas são muito espertos. As formigas,
que são fracas, mas ajuntam a sua comida no verão. Os coelhos selvagens, que também não são tão fortes, fazem suas casas no meio das pedras. Os gafanhotos, que não têm um rei, mas avançam em bandos ordenadamente. As lagartixas, que qualquer um pode pegar com a mão, mas podem ser encontradas até nos grandes palácios. Esta palavra de Salomão nos ensina muitas coisas. Vamos meditar um pouco sobre ela. Salomão era um homem de muita sabedoria. Sua sabedoria tinha origem em Deus. Foi Deus que deu sabedoria a ele. Não é uma sabedoria apenas humana, mas tinha algo de divino, porque Deus o abençoou com essa sabedoria. Nos versos que foram lidos, temos aí um conjunto de provérbios. Os provérbios de Salomão contêm princípios importantes para a vida, que nós devemos aprender e acatar também para a nossa vida. Esses versos nos ensinam que atitudes simples podem produzir grandes resultados. Ao escrever essas palavras, Salomão não se impressionou pelo seu tamanho. Ele via a significação nas coisas mínimas, nas coisas minúsculas, nos grandes detalhes da vida. Em Eclesiastes, capítulo 19, versículo 1, Salomão nos ensina o seguinte: o homem que despreza as coisas pequenas falhará gradualmente. Coisas que passam despercebidas, ou que parecem ser insignificantes ou sem importância, podem revelar lições de vida importantes também para nós. O que Salomão nos ensina nesse texto é que nós devemos nos atentar para as qualidades desses animais e não para o seu tamanho. Suas qualidades revelam que são animais que sabem agir com esperteza diante das circunstâncias difíceis. Por exemplo, as formigas são criaturas de pouca força, mas que armazenam comida no verão. As formigas são criaturas sociais vivendo em colônias e que podem conter milhares. Talvez muitos as considerem como as criaturas fracas, mas elas têm grande sabedoria que muitos dos homens não têm. Elas trabalham bastante quando as coisas vão bem e com um olho sábio no futuro. Elas economizam para os dias mais difíceis. Juntar recursos para os dias difíceis é uma atitude sábia. Esse princípio está exposto na Bíblia em outras circunstâncias. Efésios 6,13 diz: por isso vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos ter sabedoria para nos munir dos recursos espirituais que são dados por Deus para nos proteger de coisas ruins que poderão vir durante o futuro. Apesar das formigas serem bastante fracas, elas usam a sabedoria para se proteger e se preservar. Na verdade, elas prosperam com a sabedoria delas. No verão, elas trabalham com diligência para estocar o seu alimento. E quando chega o outono e vem o frio, elas comem tudo aquilo que foi acumulado nos dias de verão. Temos nós também a prudência das formigas, em acumular reservas para que tenhamos forças de resistir nos momentos difíceis que se levantarão. Os coelhos, que foram citados também por Salomão, são criaturas sem nenhum poder, contudo habitam no meio das rochas. Embora sejam fracos, indefesos, como possam parecer, este animalzinho é sábio o bastante para fazer a sua moradia nas fendas das rochas, o que lhe fornece uma proteção natural e explica a sobrevivência da sua própria raça. O nome hebraico do animal coelho é Safã, que significa aquele que se esconde. Isso diz respeito ao hábito de viver nas fendas de lugares rochosos.
Os coelhos sabem que a rocha oferece um refúgio sólido. Jesus ilustra em uma parábola a importância de uma casa estar edificada sobre uma rocha. Ele diz em Mateus 7,25, cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e dão contra a casa, mas ela não cai, porque tinha os seus alicerces na rocha. No Salmo 18, verso 31, temos assim, pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Outra coisa curiosa sobre os coelhos é que essa espécie também tem o hábito de manter um animal de vigilância perto da entrada das rochas. Ou seja, quando chega o inimigo, ela avisa os demais. Em 1 Coríntios capítulo 16, 13, nós temos a seguinte recomendação: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Este foi o exemplo dos coelhos para nós. Sabedoria de escolher o lugar apropriado, a rocha. E a nossa rocha é Jesus Cristo. Nós não temos outro esconderijo. Você pode ser sábio se você buscar o refúgio certo. O refúgio certo é o Senhor Jesus. E também seja vigilante, porque o inimigo está às portas querendo te derrubar. Fique firme, proteja-se, esteja sempre pronto para agir de acordo com a palavra de Deus. Outro animal citado por Salomão são os gafanhotos. Os gafanhotos não têm rei, mas avançam juntos em bandos. O poeta aqui enfatiza que, apesar dos gafanhotos não terem um rei, um líder sobre eles, trabalhando juntos, eles podem realizar coisas admiráveis. Eles voam em admirável ordem, cobrindo grandes distâncias e até oceanos, e têm o poder de devastar grandes plantações como se fossem um exército imenso. O tamanho dos gafanhotos é pequeno, mas o trabalho que eles fazem é muito grande. Qual é o segredo dos gafanhotos? Eles trabalham em grupo, agem em unidade. Separados, são fracos. Unidos, são fortes. Temos a seguinte ilustração. No outono, quando se vê bandos de gansos voando ao sul, formando um grande V nos céus, indaga-se que a ciência já descobriu o porquê de voarem dessa forma. Sabe-se que quando a ave bate as asas, move o ar para cima, ajudando a sustentar a ave imediatamente atrás. Ao voar em forma de V, o bando se beneficia com pelo menos 71% a mais de força de voo, para que a ave nunca fique sozinha. Sempre que um ganso sai do bando, outro assume o seu lugar. Rapidamente, ele volta para a formação quando estiver melhor. Que mensagem passamos para os que estão à frente? O que falamos para eles ou sobre eles? Quando um ganso fica doente ou é ferido por um tiro e cai, 2 gansos saem da formação e o acompanham para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que consiga voar novamente até que ele morra. Só então levantam voo sozinhos ou em outra formação a fim de alcançar o seu bando. Tanto os gansos como os gafanhotos entendem que a unidade tem grande poder de ação. Ninguém é uma ilha, como diz a velha poesia. Quando nós nos aproximamos mais de Deus, nós ficamos fortes. Nós também nos aproximamos mais dos outros. Ninguém consegue viver sozinhos. Deus nos criou numa sociedade para que possamos conviver e estarmos em harmonia uns com os outros. E por último, os lagartos ou as lagartixas, que qualquer um pode pegar na mão, mas podem ser encontradas até nos grandes palácios. A lagartixa é um animal bem pequeno e fraco, e para nada serve senão devorar insetos que são prejudiciais ao homem. Este animalzinho é essencialmente destituído de defesa,
pelo que se pode, com grande facilidade, apanhá-lo com a mão. No entanto, a lagartixa tem uma qualidade admirável que surpreende a todos. Apesar de sua insignificância, Salomão ressalta que ela podia ser encontrada até nos grandes palácios. Salomão usa a imagem de um palácio para nos transmitir a ideia de uma vida de prosperidade, de segurança, conforto e poder. E esse animalzinho, apesar de ser frágil, vive em ambiente também de riqueza e prosperidade. A Bíblia também faz uso da imagem de um palácio para falar do nosso acesso a Deus. Veja o que o salmista diz em Salmo 10. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Entendo que Salomão, de forma espiritual, está nos ensinando, apesar de sermos frágeis, cheios de falhas, nós também podemos habitar nos palácios do Senhor. Desfrutaremos da sua presença, de uma vida de honra, de riquezas, de segurança, para todo sempre, se nós estivermos perto dele. Isso é maravilhoso, porque nos faz renovar a esperança de que a vida que temos aqui não se compara ao que teremos lá perto do Senhor. E para concluir essa mensagem, podemos refletir lembrando, em resumo, esses 4 pequenos animais que nos ensinam grandes lições. Eles compensam a sua pequenez e falta de forças com alguma espécie de sabedoria ou habilidade. Eles desempenham tarefas gigantescas com as suas habilidades especiais, mesmo sendo pequenos. Eles conseguem trabalhar juntos e ordenadamente em esforços comunitários, eficazes para alcançar grandes coisas. E, por fim, servem de ilustrações da sabedoria e da providência de Deus, que cuida de toda a sua criação. E esse mesmo Deus, igualmente, também cuida de nós. Nós também somos frágeis, mas servimos a um Deus poderoso. Sozinhos não somos capazes de fazer grandes coisas, porém, unidos com Cristo, faremos grandes coisas. Quando nos unimos e usamos os nossos dons e talentos em benefício do reino de Deus e dos nossos irmãos, poderemos ser fortes e faremos grandes coisas para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. E para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, agradecemos-te pela sabedoria que o Senhor nos dá, que possamos usá-la com toda a força e determinação que o Senhor nos proporcionou. Que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática para sermos felizes e prósperos neste mundo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e contatos e não deixe de curtir e se inscrever também no final. E que Deus te dê um dia feliz e te abençoe em nome de Jesus. Amém.